Olá, senhores papais, senhoras mamães, senhores titios e titias, avós, avós, todos os responsáveis pelas crianças, pelos rapazes e moças do Colégio Caminhos e Colinas. Vamos a mais uma aula de formação dos pais, usando a nossa apostila, né? Essência Humana. E vocês estão lembrados que a apostila ela tem 3 níveis diferentes. Ela tem um nível, nesse aqui que eu estou segurando no momento aqui, é o livro do aluno no ensino médio. Também existe o livro do aluno fundamental 2, e existe o outro livro do aluno fundamental 1. Mas a parte da teórica, eu já falei na última vez também, a parte da teórica é a mesma. Para os pais que estão me acessando agora pela primeira vez, se os senhores quiserem assistir o vídeo desta aula, aqui no QR Code, vocês apontem o celular aí e vocês terão um vídeo para assistir se quiserem. Né? Eu recomendo muito que assistam, porque a explicação que está no vídeo ela é bem mais completa do que essa aqui, que é apenas um resumo. Tudo bem? Então, só para relembrar, eu vou fazer um pequeno comentário a respeito do conteúdo teórico aqui, do caso aqui nesse capítulo 2, que são 4 unidades, 4 itens. Eu vou falar então sobre a alma, né? E tem a parte teórica, mas a parte mais importante, como os senhores sabem, é essa parte que vem em seguida aqui, a ação prática, o que os senhores falarão com os vossos filhos, e os vossos filhos deverão procurar os senhores também para que os senhores ajudem ele a preencher certas coisas, porque algumas perguntas que estão aqui, eles não sabem responder, porque dizem respeito à experiência dos pais, dos senhores, portanto, dos senhores responsáveis, quando eles eram pequenininhos. Então, eles não vão responder, e um dos objetivos nossos é justamente esse. É justamente que eles te procurem para perguntarem, papai, mamãe, o que eu fazia quando era criança, quando eu era pequenininho, não lembro de nada, o senhor me ajuda a me lembrar, e ele vai fazer uma série de perguntas, e depois eles escreverão aqui, as crianças pequenas farão desenhos aqui, para que isso aqui fique como um registro. A nossa ideia, nosso objetivo é que essa apostila, vocês estão lembrados, são 3 apostilas por ano que vocês vão receber. Essa é a primeira. Que isso fique como um registro familiar. No ano que vem, serão novas apostilas com um conteúdo diferente. Então, as apostilas não vão se repetir ao longo de todo o curso que o seu filho fizer na escola. São sempre com conteúdos diferentes, formativos, para formar a família, e principalmente o nosso grande objetivo é para que vocês, pais e filhos, vamos dizer assim, tenham momentos de conversa, tenham momentos em que vocês possam se trocar ideias. E espero também dar risadas, lembrando-se de coisas do passado. Se o vovô ou a vovó puder estar presente, ou a bisa, né? Porque tem muito menino aí que fala, a minha bisa falou isso, então, se estiver presente, é melhor ainda, porque aí nós teremos as recordações em 4 degraus diferentes, né? O degrau da menina, do menino, o degrau do pai, e o degrau do avô, e, se tivermos isso, se for possível, o degrau da bisavó. E como nosso século XX, o século XXI, houve neles muitas mudanças, entende? Então as recordações da avó ou do bisavô parecerão muito absurdas até para a criança pequena. Puxa, mas era assim? Né? Era assim, a avó vai dizer, na minha época a televisão era em preto e branco. Né? E a bisavó vai dizer, na minha época nem tinha televisão. E então o que você fazia? Né? E ela vai contar o que fazia, vai contar aquelas brincadeiras ou aquelas... por exemplo, na época da bisavó, provavelmente em casa não existia liquidificador.
né? Em algumas casas, só em casas muito ricas iria ter geladeira. Então a pergunta óbvia é a seguinte: e aí, como é que a senhora conservava o leite? Como é que conservava a manteiga? E ela vai explicar como conservava a manteiga e vocês vão se divertir, porque são coisas pitorescas que vocês até podem experimentar. Como evitar que a manteiga não estrague sem geladeira, né? Como guardavam os ovos em casa, né, para os ovos não estragarem. De que vocês brincavam se não tinha televisão? Né? O que vocês faziam? Né? E aí a bisavó vai contar das brincadeiras quando ela era menina, né? E vocês vão fazer as comparações. Né? E inevitavelmente acontecerá que vocês passarão a fazer juízos de valor. Quer dizer, era melhor ou era pior? Aquela época era mais agradável ou não era? Era mais gostoso viver ou não? E os senhores verão, todos vocês perceberão, que há coisas que havia naquela época que eram melhores e há outras coisas que não. Né? Não ter água quente para tomar banho, por exemplo, né? Não é uma coisa muito agradável. Né? E a sua bisavó tinha que esquentar, provavelmente, né? Tinha que esquentar a água na chaleira, no fogão, e o fogão podia ser, talvez, ainda, não sei, dependendo da idade, talvez um fogão a lenha ainda, e depois a água fervendo era jogada na bacia de água fria, para ela ficar morna e para a pessoa poder tomar o banho. E haverá um monte de coisas que vocês poderão contar uns para os outros. Lembrem-se, o grande objetivo desse curso é que vocês conversem. O grande objetivo desse curso é que vocês tenham um relacionamento com os filhos, né? E os filhos tenham um relacionamento com vocês. Aqui, toda essa parte teórica, antropológica, muito bonita e muito importante, pessoal, é muito importante mesmo, mas, olha, eu quase ousaria dizer que é só pretexto para vocês conversarem, tá bem? Então vamos lá, vamos reforçar aqui essa ideia. Então, capítulo 2, nós vimos no primeiro capítulo 1, nós somos, nós existimos, as pessoas existem, e agora, no capítulo 2, as pessoas, os seres humanos, são diferentes porque eles têm alma. Então, vamos tratar desse assunto alma. E a primeira noção de alma, que está aqui no 2.1, é essa ideia que o homem é uma composição. Ele não é só corpo, ele não é só alma, ele é uma composição de corpo e alma. Olha, eu não estou falando que é uma mistura, tá? O homem não é uma mistura de corpo e alma, porque mistura é café com leite, mistura é arroz com feijão, mistura é, por exemplo, água e sal. Entende? Veja, quando eu falo de mistura, eu estou falando o seguinte, que os dois elementos, a água e o sal, o café e o leite, o arroz e o feijão, né, o baião de dois, eles existem separados um do outro. Existe o arroz e existe o feijão. Em determinado momento, eles foram misturados. Né? Existe o sal, existe a água, e eles, em determinado momento, eles foram misturados, mas eles existem separados um do outro. Né? Quando se fala de alma, né, não existe separado a alma do corpo. Entende? A alma e o corpo são de tal maneira unidas que não se pode dizer que elas foram misturadas. Na verdade, o homem, o ser humano, nós somos corpo e alma. Estou falando depressa assim, brincando, mas na verdade é isso que eu quero dizer, que não dá para dizer nós somos corpo e alma. Quer dizer, aqui está uma coisa e aqui está outra. Não tem. Entende? Quando a pessoa morre, né, a morte é a separação do corpo da alma. Né? Quando a pessoa morre, aquilo que sobrou, o corpo, nós chamamos por respeito e nós respeitamos, nós fazemos o sepultamento, porque lá estava corpo e alma. Agora, aquilo é só matéria. Entende? É mineral. Aquilo que vai suceder com aquele corpo, aquilo que sucede, que acontece com qualquer matéria que vai se decompondo. Entende? Então,
Aqui no final do 2.1 a gente diz o seguinte, a verdade verdadeira é que o homem é dual. Só existe um corpo humano quando esse corpo é animado por uma alma. O homem não é uma mistura. Você entenderá melhor quando falarmos o que é alma no próximo tópico. Muito bem. Mas antes de chegar no próximo tópico, já se passaram 10 minutos, já estou atrasado, eu preciso falar aqui da ação prática que vocês farão com os filhos de vocês, e eles virão perguntar para vocês. Então, aqui existe uma escolha alternativa que mais perfeitamente te descreve. Então, tem aqui algumas alternativas. Eu queria, de novo, ressaltar que não existe uma alternativa, assim, absolutamente certa ou absolutamente errada. Na verdade, a proposta das alternativas, que você escolha uma, é para que a criança, seu filho adolescente ou seu filho pequenininho, aí você vai ter que explicar, vai ter que ajudá-los nisso, né? Que eles aprendam a pensar. A primeira deles, eu tenho um corpo igual ao dos animais e tenho uma alma inteligente. Logo, sou um animal inteligente, um animal racional. É o que Aristóteles falava. Né? Nós vamos ver que não está muito certo, mas veja bem, é inteligente a proposição. Meu corpo e minha alma formam uma mistura tão homogênea que é impossível distinguir uma parte da outra. É possível distinguir o corpo da alma? Teoricamente, talvez seja. Então, na verdade, a ideia é que conversem a respeito disso. Depois a pessoa explica por que escolheu. Tudo bem? Tem as outras também, mas eu preciso prosseguir aqui na explicação. O tópico 2.2 vai tentar definir o que é alma. E ele vai dizer o seguinte, né, que existe alma vegetal, existe alma animal, existe alma humana. Né? E aí, então, quando ele fala de alma vegetal, ele começa a nos dar uma noção que é o seguinte, alma está ligada com a vida. Né? A alma, o ser vivo tem alma. Eu não posso dizer que esse mouse aqui tem alma. Ele não é um ser vivo. Essa caneta que eu tenho na mão não tem alma, né? Porque ela não é um ser vivo. Mas uma flor, uma rosa, né? Ou o cachorrinho, o gato que vocês têm em casa, o peixinho do aquário, eles têm alma. Não é a mesma alma que a alma humana, mas eles têm... O que é a alma da água, da planta? É o jeito, para poder explicar assim, é o jeitão, é o modo de ser que aquela planta tem, aquela planta especial. Não, por exemplo, vamos pegar uma rosa. Eu posso dizer que todas as rosas têm as mesmas características de rosa, mas, ao mesmo tempo, eu posso dizer o seguinte, esta rosa aqui, ela tem um jeitão diferente, essa rosa tem um chance, ela tem, puxa, essa rosa, ela tem algo dela, algo próprio dela, que é diferente. Eu posso dizer do meu gato isso, do meu cachorro isso. Todos os cachorros são cachorros. Todos os cachorros, mas este indivíduo cachorro aqui, esse indivíduo aqui, ele tem um jeitão dele. Esse jeitão dele, que vai morrer com ele, é a que a gente chama de alma. Tá? Esse cachorro que tem nome, que você chamou lá, que você deu um nome para ele, né? O Bolinha, eu tinha um cachorro chamado Bolinha uma época. O Bolinha, ele tem alma, é a alma do Bolinha. Veja bem, essa alma não é uma alma espiritual, porque quando o Bolinha morrer, a alma morre com ele. Entende? O Bolinha, mas ele tem alma. Ele tem uma alma diferente do totó do vizinho. Entende? Ele tem uma alma diferente do peixe dourado que está no aquário. Entende? Ele tem aquele jeito próprio. Esse jeito próprio, né, dos animais é a alma, certo? O animal cresce, ele se comporta, ele se mexe, ele brinca, ele é mais expansivo, ele é mais amigo, ele é mais alegre do que o outro. Isso são características da alma daquele animal. A alma humana é muito mais intensa essa manifestação. Quer dizer, no ser humano, a gente distingue os seres humanos, e dá para ver o pessoal
que está lá fora? O pessoal que está lá fora, dá para ver? Então, deixa eu comunicar para o pessoal aqui, nós estamos fazendo uma gravação no estúdio do SEAP e do Colégio Caminhos e Colinas. Pela primeira vez eu estou fazendo uma gravação para vocês aqui. Então, vocês estão vendo lá fora, através do vidro, né, as meninas que estão esperando aí, acho que é para fazerem as próprias fotografias. Então é um ambiente novo, é um ambiente que vocês ainda não viram, pelo menos não conhecem, e que estão conhecendo agora pelo vídeo a primeira vez. Aí vocês vão conhecendo um pouco do colégio, quando vocês estiverem aqui, eles peçam para dar uma olhadinha, peçam para olhar a sala de gravação, que não está completa ainda, está faltando a decoração ainda, tudo bem, mas é uma sala assim, já um lugar mais chance assim, para fazer a gravação. Pelo menos silêncio, né? O que as meninas estão tagarelando lá fora, nós não vemos, não passa para nós aqui dentro. Vamos continuar. O ser humano, ele é uma unidade de corpo e alma, tá? Muito bem, aí vem as perguntas, vem as ações práticas disso. Então aqui fala o seguinte, de novo as perguntas, assinale a alternativa que mais perfeitamente descreve. E aqui tem uma pergunta interessante, que vocês podiam perguntar para os filhos de vocês e que vocês mesmos poderiam se perguntar e tentar resolver o problema, que vai tocar no problema da alma. Veja bem, a pergunta é o seguinte: se eu dou para minha namorada, para minha noiva, ou para minha esposa um buquê de flores, né? Mas são flores de plástico, entende? Por que isso é deselegante? Eu quero, no dia dos namorados, eu vou dar para minha namorada um buquê de flores. Eu vou na floricultura e vejo que é dia dos namorados, né? Os preços desse dia sobem tremendamente nas floriculturas. Não dá para comprar antes, que a flor estraga, então eles sabem disso e cobram muito caro. Então eu estou com pouco dinheiro, eu vou então numa loja de chinês ali do lado e compro um maço de flores de plástico, que custa um quarto do preço. E eu dou de presente para minha namorada um maço de flores de plástico. A pergunta é, por que seria deselegante um rapaz oferecer um buquê de flores artificiais para sua noiva ou namorada? Não é bonito? Elas são bonitas, entende? Se forem bem feitas, e algumas são, né? A gente pode até achar o seguinte, puxa, isso aqui parece verdadeiro, até engana de longe, se você não colocar a mão, até engana, mas alguma coisa está errada. E te garanto que a menina vai ficar brava com isso. Então eu pergunto por quê? E vocês têm que procurar a resposta. E a resposta, vocês vão perceber, que está no fato da existência de alma na flor verdadeira e na inexistência de alma na flor artificial. A flor artificial, ela dura sempre porque não tem existência, ela é só objeto, ela é só matéria. Então ela dura muito, entende? Enquanto que a flor artificial, a flor natural, ela tem vida. E na hora que eu corto a flor natural para fazer o buquê, ela começa a morrer. Entende? Ela começa a morrer no instante em que está cortada. Então eu estou oferecendo para a menina uma coisa que está morrendo, que vai acabar logo. Entende? E a beleza do oferecimento está justamente no fato de eu estar oferecendo algo que vai morrer. Né? Pense um pouquinho sobre isso, né, que vocês perceberão que é algo de muito bonito nessa relação de fazer o sacrifício, né, da vida. A flor está fazendo o sacrifício da própria vida para você poder homenagear a sua amada, ou a sua namorada. Aí o ponto 2.3, né, o tópico 2.3, fala das faculdades da alma. Eu vou pedir que eu tenho que explicar as ações práticas aqui, que são bem interessantes, então eu vou só citar aqui. Ele fala das faculdades da alma e ele explica o seguinte, que a alma tem faculdades, e ele fala o que é sensação, o que é percepção, o que é imaginação, o que é avaliação e o que é memória, que são todas elas faculdades da alma.
A explicação que está aqui me parece que está bem clara. Então, se os senhores lerem e ouvirem, é só acessar aqui com o QR Code, né? As nossas modernices, né? E acessem aqui com o QR Code, que vocês virão um vídeo, e aí as explicações estarão lá. Eu quero empregar o tempo desse tópico explicando a ação prática, que é o que eu acho mais importante, porque isso aqui é o que vai pegar na conversa que vocês vão ter com os filhos de vocês. Então, aqui nós temos 5 ações práticas, e o primeiro tem como nome Divertidamente. Eu não sei se vocês assistiram o vídeo. Existe um vídeo, uma animação muito bem feita, já rolando aí nos cinemas há um bom tempo. Já não está mais no cinema, mas vocês encontram isso sem problema nenhum. Né? E que é a tentativa, o vídeo mostra uma menininha, ela tem 8, 9, 10 anos de idade, e ela mostra o interior dela. Então, os personagens do vídeo são as percepções, são as sensações da menina. É a alegria, a tristeza, o medo e o nojo, a repugnância. Vamos dizer assim, são 4 personagens que interagem dentro da cabeça da menina. O vídeo é muito bonito, muito simpático, fala dos pais, fala das mães também, fala como é que interage a cabeça dos pais, como é que interage a cabeça das mães. E aqui a convite é o seguinte, assista e convide seus pais para assistir, estão falando com o menino, com a menina, né? Animação Divertidamente. Enquanto assistem, procurem identificar os atos da menina e as faculdades da alma que você acabou de estudar nesse tópico. Registre as respostas. Quer dizer, converse um pouquinho, se o seu filho é pequenininho, ajude ele, assistam um vídeo com ele, parem um vídeo em determinados momentos e peçam que ele comente o que ele achou. Entende? Quando a menina sente alegria, quando a menina sente tristeza, por quê? Qual foi o motivo? Para eles perceberem aquilo que está acontecendo dentro deles. Porque o que a menina está externando no vídeo, né, é o que está acontecendo dentro deles. Esse é o tipo da produção, o tipo do filme que só poderia ter sido feito em animação, porque seria impossível, né, gravar esses sentimentos todos desse jeito como foi feito, se fosse feito real. Depois tem aqui uma outra pergunta que é ainda sobre o vídeo. O vídeo se chama Divertidamente, em português, mas em inglês o nome é Inside Out, que mais ou menos se traduz como de dentro para fora. O que é um outro modo de ver. Porque se eu estou falando, se eu estou vendo o vídeo e acho que ele é divertido, e dou o nome divertidamente, aquilo que se passa na minha mente de forma divertida, é um jeito de ver o vídeo, mas Inside Out tem uma outra visão que seu professor de inglês, o professor de inglês poderá tentar explicar. Aqui entra uma sutileza que eu acho que vale a pena vocês trabalharem um pouco com a criança. A outra é a percepção dos sabores. Quando nós falamos em percepção, vocês têm aqui o vídeo e tem aqui o videozinho, tá? É um vídeo divertido de 5 minutos, mais ou menos, que vocês acessarão aqui. E é um teste. As pessoas com olhos vendados estão comendo pedaços de frutas. Eles têm que identificar o pedaço de fruta pelo tato, mas está cortado, está em pedaço. E tem que identificar também o pedaço de fruta pelo sabor. Pelo pedaço é muito difícil identificar, porque todos são quadradinhos, né? Então não dá muito para identificar, talvez pela sensação de frio ou calor, ou pela textura, mas é pouco. Mas pelo sabor, sim. Então, alguns conseguem identificar, porque para identificar o sabor da banana, por exemplo, eu preciso ter comido uma banana na minha vida, senão eu não vou saber. Se eu não tenho a memória de banana, a sensação do gosto da banana dentro de mim, eu não sou capaz de identificar o sabor da banana depois. Então, vocês podem até brincar com os filhos de vocês fazendo esse jogo, que sabores vocês seriam capazes de identificar e que seus filhos não conhecem. Vamos supor que você seja do Nordeste, que você seja da região norte do Brasil,
e que você tenha comido, por exemplo, quando criança, cajá. Né? Aqui em São Paulo não tem cajá. Né? Pode ter suco de cajá, pode ter massa de cajá, mas a fruta cajá, né? Não tem. Pitanga. Pitanga é uma fruta que muita criança não conhece, não sabe que existe. Entende? Então, eles não vão ser capazes de identificar esses sabores. Né? E vocês podem explicar, podem mostrar que há sabores que vocês conseguem identificar e outros que não, porque vocês têm a memória e eles não têm. Por outro lado, haverá certos biscoitos ou certos dessas coisinhas que vendem em pacote de plástico, aí tem um monte diferente, que terão gostos diferentes. Que vocês não saberão identificar. Uma coisa interessante também que está falado aqui é a questão do guacamole, o abacate com os mexicanos. Geralmente os mexicanos eles preparam um abacate com sal e não com açúcar, como nós no Brasil preparamos. Nós fazemos vitamina de abacate. Se você der uma vitamina de abacate para o mexicano, ele mal consegue tomar. Já percebi isso num amigo que eu tinha, não era mexicano, ele era argentino, mas ele também não entendia como é que você podia pôr açúcar no abacate. Para eles, abacate é para fazer salada. Ou para comer nesse prato que eles chamam de guacamole. Né? Então, eu coloco, isso aqui é mais para os meninos do colegial, descubra a razão sociológica dessa dificuldade de comer um abacate com açúcar, por exemplo. E depois, até esse aqui vale a pena vocês fazerem para os pequenininhos. Até onde vai a lembrança do seu passado? Quando você se lembra de alguma coisa, você tente voltar atrás, né, e tente até onde, qual é a primeira lembrança que você tem de si mesmo. Vai ser muito difícil se a pessoa, se o rapaz, a menina já tem 12, 13 anos de idade, vai ser, daí para cima, vai ser muito difícil ele se lembrar de algo anterior aos 4 anos de idade. Aos 3 anos de idade, muito difícil. E aí, então, vocês como pais, vocês podem fazer essa brincadeira com eles, que é muito interessante. Eu me lembro até aqui. Pergunta para o seu filho, qual a primeira lembrança que você tem de você? Eu lembro até aqui. E aí vocês dirão, né? Bom, mas antes disso teve isso, isso e isso. Vocês ajudarão ele a construir a própria história e a construir as próprias lembranças. E será muito, muito interessante, muito legal isso também. Eu tenho, só para finalizar, então, tem ainda um quarto capítulo aqui, um quarto tópico, que fala do apetite da alma. O apetite é aquilo que a tendência que nós temos. É fácil entender apetite quando a gente fala de apetite material, né? Eu gosto de tal comida, eu tenho o desejo de beber água, isso chama-se apetite, né? Mas é apetite material. Existe também um apetite intelectual, quando a pessoa tem apetite de aprender, apetite de conhecer uma coisa nova, apetite de se aprofundar num determinado assunto, né? O animal não tem apetite nesse sentido. O apetite do animal é só um e único. Ele sabe que a água serve para ele beber. Mas ele não é capaz, por exemplo, de admirar a beleza de uma cachoeira. Isso aí o animal não faz. Ele bebe a água e ponto final. O animal, um animal carnívoro se mata uma presa, ele vai devorar a presa sempre do mesmo jeito, porque para ele devorar a presa é sobrevivência. Enquanto que o ser humano, além da sobrevivência, ele pode transformar a comida em uma arte. Tanto que existe arte culinária, entende? Em que você, vamos dizer assim, dignifica com a sua alma, com a sua inteligência, aquela comida que você podia ter comido de uma maneira muito simples, ou que você preparou melhor. Né? O ser humano é capaz de se propor novos fins. Você provavelmente, estou dando a pergunta agora aqui, já quis ser várias coisas diferentes. Peça ajuda aos seus pais para que te digam o que você gostaria de ser, o que você queria ser quando você era pequenininho, que você já esqueceu. Né? E, finalmente, esse quadrinho,
É muito importante, tá? Os quadrinhos do Charlie Brown são muito bons. Esse aqui, ele tem uma proposta que daria a ela sozinha uma palestra, né? E que é o seguinte, a menina está dizendo para o irmão dela, né, resolvi dar início a um programa sério de disciplina. Vou comer direito, vou dormir direito e vou fazer exercícios direito. E o menino pergunta, e depois? E a menina fala, você tem razão, deixa para lá. Quer dizer, como ela não tem objetivo, ela está pensando em se propor em fazer isso, fazer aquilo, só pelo fato de ser, pelo fato do exercício em si, ela não tem fim, a finalidade não está marcada, então não vale a pena fazer. Muito bem, converse com os filhos de vocês a respeito disso e, por favor, continuem fazendo anotações e nos mandando as sugestões para que a gente possa melhorar o caderno. Tudo bem? Muito obrigado. Olá, bom dia a todos os pais, mães e responsáveis que nos assistem agora pelo YouTube. Na próxima semana acontecerão as provas trimestrais do primeiro trimestre. E por isso, gostaríamos de aproveitar essa oportunidade para conversar um pouquinho sobre o papel das avaliações no nosso colégio. Em primeiro lugar, é importante a gente comentar que as avaliações para nós, elas não são um ponto de chegada, um ponto final, mas sim um ponto de partida. Como assim? A avaliação serve para verificarmos como foi a aprendizagem dos alunos durante aquele período. A partir dos resultados, nós temos indicadores objetivos de como está o desenvolvimento de cada aluno e da turma como um todo. O instrumento, ou seja, a prova, é o mesmo para todos. Mas o resultado, principalmente aquele que colhemos durante o processo, nos ajuda a conhecer cada aluno. E qual é este processo? É a aprendizagem que cada aluno teve durante aquele trimestre. É o caminho que eles percorreram durante os estudos aqui no colégio. A prova é uma oportunidade para que cada um sistematize e registre aquilo que aprendeu durante as aulas, durante os estudos pessoais e durante os exercícios. Além dos conhecimentos adquiridos e dos conteúdos que foram assimilados, durante o processo de aprendizagem se manifestam também os dons que Deus deu a cada criança, as qualidades pessoais que desenvolveram e também as possibilidades futuras de crescimento. É comum que a semana de provas desperte em alguns alunos um certo nervosismo, uma certa ansiedade, mas é importante lembrar que durante a pandemia, nos últimos 2 anos, o modelo de aplicação das provas foram muito diferentes. Mas é importante lembrar que durante a pandemia, nos últimos 2 anos, a aplicação das provas passou por modelos muito diferentes. E pode ser que alguns deles tenham perdido um pouco a prática de fazer as provas presenciais. Mas isso é uma questão de tempo. Logo eles vão se adaptar novamente. É como um treino. Se quisermos correr uma maratona e logo no primeiro dia decidimos correr 5 quilômetros, ficaremos muito ofegantes. Mas aos poucos, se treinamos todos os dias, o corpo se acostuma e se habitua àquele tipo de exercício. Depois que forem publicadas as notas, é importante não fazer comparações, nem com irmãos, nem com colegas, porque cada criança é única e possui um ritmo próprio de desenvolvimento. As crianças, naturalmente, têm uma vontade muito grande de corresponder à expectativa dos pais. Isso acontece porque os pais são as pessoas em quem elas mais confiam e que elas têm certeza que querem o bem para elas. Por isso é importante que os pais e responsáveis procurem manifestar o seu amor incondicional, independente dos resultados acadêmicos. Para um pai e para uma mãe, é óbvio que se alguma nota não for boa, isso não mudará o amor que eles sentem pelo filho. Mas para a própria criança, isso pode não ser tão evidente. Por isso é importante que vocês, como pais e mães, procurem manifestar esse amor. Este amor se manifesta por meio de palavras de carinho e de incentivo, e também por meio de ações concretas, de acompanhamento de estudos e de atenção. Nós, pais, podemos cair na tentação de acabar cobrando a criança exageradamente. Cobrar é diferente de exigir. A exigência, quando ela é bem dimensionada, ela é muito boa, porque ela mostra para a criança o quanto a gente aposta nela e o quanto a gente confia no potencial que ela tem. A boa exigência é fruto de um acompanhamento diário. Perguntar como foi o dia na escola, quais coisas aprendeu, se fez o trabalho de história, se fez a redação daquela semana, se teve dificuldade em realizar os exercícios de matemática.
Essas perguntas que vocês fazem todos os dias quando a criança chega em casa. Se nos habituamos a seguir essa rotina de acompanhamento e de estudos, quando chegam as semanas de provas, não é necessário correr desesperadamente para ler os 5 capítulos de uma vez do livro ou de realizar todos os exercícios que estão atrasados. Essa é uma dinâmica que requer tempo e treino, assim como uma pessoa que treina a corrida todos os dias para poder correr uma maratona. No comunicado em que enviamos o calendário das provas, estão descritos os pesos de cada um dos instrumentos no cálculo da média trimestral. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato com o PEC da sala. Desejamos a todos uma boa semana de avaliações. Muito obrigada e um excelente final de semana a todos. Olá, senhores papais e mamães, desculpe estar voltando aqui novamente, logo depois da Regina, mas é que eu queria comunicar para vocês, ainda tem um tempinho então, eu queria comunicar para vocês alguns depoimentos que os vossos filhos, netos, sobrinhos, afilhados, eles estão fazendo a respeito do nosso curso de pedagogia familiar. Vocês vão ficar impressionados com isso. Eu fiquei. Entendeu? Eu percebi o seguinte, que esse curso, esse trabalho está tendo um alcance muito maior do que nós imaginávamos. Nós somos uma escola e nós estávamos com o nosso objetivo principal, parecia ser, estava sendo o objetivo pedagógico, que os senhores, vamos dizer assim, adquirissem um pouco de noções de antropologia e que isso nos ajudasse a educar os nossos filhos. Nós explicamos isso a primeira versão, primeira aula, né? Mas o que aconteceu é o seguinte, além disso, houve uma repercussão muito maior em outro sentido. É que nós pedimos que vocês trabalhassem junto com seus filhos, né? Nós tínhamos a ideia de que isso ia fazer com que houvesse uma interação maior. Mas nós, sinceramente, não percebemos o alcance do que nós estamos pedindo e, na verdade, a interação foi muito maior. Então, nós tivemos centenas de depoimentos dos alunos e dos pais falando a respeito desse primeiro movimento do curso, primeiro livro do curso, né? E eu queria comentar alguns para vocês aqui. Basicamente, eu dividi os depoimentos em 3 grandes grupos. Um grupo dos ficamos juntos. Quer dizer, a ideia desse grupo é o seguinte. Puxa, eu fiquei junto com meu pai e minha mãe. Né? Vocês vão ver. Né? Eles falam também dos outros temas, mas o tema principal é esse. O segundo grupo é o grupo que diz o seguinte, eu descobri coisas. E aí existe uma coisa curiosa. Eles descobriram coisas de conhecimento genérico da antropologia, da escola, descobriram coisas a respeito dos pais, mas vários deles disseram o seguinte, eu descobri que meu pai, minha mãe, meu tio, minha tia, são muito diferentes do que eu imaginava. E outra coisa, vários deles disseram, desde criancinhas de 6, 7, 8 anos de idade, até o pessoal dos marmanjos do terceiro do ensino médio, eles descobriram uma outra coisa, que é o seguinte, eu descobri a mim mesmo. Entende? Então tem uma série de depoimentos que eu vou falar nesse sentido. E o terceiro grupo dos depoimentos foi que fazer esses trabalhos, fazer essas atividades recomendadas pelo livro, foi muito divertido. Foi muito engraçado e divertido. Então eu vou ler e tentar comentar alguns dos depoimentos que nos vieram à mão. Evidentemente, como eu não tive oportunidade nem o tempo para pedir licença para cada um, todos os depoimentos que são aqui são anônimos. Mas os senhores vão se reconhecer em alguns deles. Então, eles são todos autênticos. Eu não cito os nomes, mas são todos depoimentos autênticos das filhas e dos filhos de vocês, desde o primeiro ano até o terceiro do ensino médio. Então vamos lá. Vamos começar com esse grupo puxa, ficamos juntos, meu pai, minha mãe e eu ficamos juntos. Foi legal, porque eu fiz atividade junto com meu pai, minha mãe, minhas irmãs e minha prima. Foi muito bom, porque eu senti a presença dos meus pais. É curioso quantos meninos
quando os alunos colocaram esse verbo. Eu senti a presença. Eles estão com os pais todos os dias, mas o fato de que o pai se dedicou, a mãe se dedicou especialmente a eles, fez com que eles usassem esse verbo. Eu senti, né? Outro menino, ou menina, não sei. Foi uma sensação incrível. Meus pais trabalham muito, e eu pude sentir eles perto de mim. Curioso, de novo eu senti. Né? Meu pai falou que eu tenho superpoderes que Deus me deu. Parabéns, papai. Né? Eu fiz com meu pai. Eu tive a experiência de estar perto dele, pois ele trabalha bastante. Às vezes os pais, nós pais, professores, temos a ideia de que nós estamos cumprindo o nosso dever, estamos trabalhando para os nossos filhos, né? Porque, é claro, os senhores trabalham para os filhos de vocês. Mas o que eles guardam na memória não é que você estava lá no trabalho, trabalhando para eles. Né? Eles guardam na memória aquele momento em que você brincou de cavalinho com eles, ou ele jogou bola com eles. É isso que eles vão guardar. Né? E a gente precisa perceber isso. Olha esse menino. Eu me senti seguro. Engraçado, né? Eu me senti seguro. Tem vezes que os pais não têm tempo para a gente. Claro que vocês têm tempo para eles. Mas é que eles avaliam o tempo e o emprego do tempo de um jeito diferente. Fiz com a minha mãe. Ela sempre está fazendo algo, como pintar uma parede. Senhora, mamãe pintora. Aí eu falei algo especial para ela, que fez ela parar o serviço e ela veio fazer atividade comigo. Gostei muito de fazer atividade com ela. Eu me emocionei, diz o menino. A senhora mamãe, se está ouvindo isso, também está emocionada. E eu me emocionei quando li também. Veja, eu me emocionei por quê? Porque fiz atividade junto com a minha mãe. Foi uma daquelas sensações boas de estar perto de quem você gosta. Quando fico perto dos meus pais, me sinto seguro e protegido. Isso gera uma grande intimidade. Para usar essa expressão, isso gera uma grande intimidade, a gente percebe que é uma criança um pouco mais velha. Né? E ela diz, eu me sinto seguro e protegido. Repare quantas vezes apareceu a expressão segurança, a expressão proteção, a expressão sentir-se bem. Eu me emocionei, pois lembrei do meu irmão gêmeo que faleceu ainda na barriga da minha mãe. Eu me senti perto dele. Não é curioso? Não é bonito uma coisa dessas? Eu me senti muito bem. É importante ter um momento com a família. A gente podia dizer para ele, menino, você tem um momento com a família o dia inteiro. Mas ele está dizendo uma outra coisa. Ele está dizendo, não, esse momento foi meu, foi especial, foi para mim. Entende? Nem sempre minha mãe dorme em casa, ela dorme no serviço. Fazer a lição do projeto de vida foi muito bom, pois eu tenho tempo com ela. Eu gostei. Aproveitei os dias que fiquei em casa porque quebrei o pé para fazer. Foi bom porque geralmente não peço ajuda dos meus pais, mas dessa vez eu pedi. Eu fiz umas 15 páginas com eles. A menina ou o menino, o pé quebrado, né, aproveitaram muito bem o pé quebrado e se pediram a esse momento de união com o pai e com a mãe. É incrível o que um pé quebrado pode fazer. Eu li isso uma vez no livro, estou achando muito interessante. É incrível o que o carinho de uma mãe, de um pai pode fazer. O projeto de vida aqui é o nome do livro, né? Que eles estão chamando. O projeto de vida é importante, pois ajudou-me a comunicar-me com meus pais, pois antes eles não tinham tempo. Estou conhecendo mais sobre meus pais e sobre mim. O pai tem o mesmo tempo de sempre, ou seja, quase nada. Sim, mas é que o menino percebeu que dessa vez o pai dedicou o tempo a ele. Algum pai pode dizer, mas eu estou dedicando a minha vida a ele.
Sim, você está dedicando, eu sei disso, mas ele não percebe. Ele percebe quando você vai brincar com ele ou quando você vai fazer a lição com ele. Né? Deixa eu ver para falar em tempo, como é que nós está no meu tempo aqui. Eu gostei muito porque minha mãe fez de tudo para me ajudar. Minha mãe fez de tudo para me ajudar. E eu sentia que estava próximo dela e feliz. Repara, proximidade, felicidade. Por quê? Porque minha mãe fez de tudo para me ajudar. Fiquei feliz de fazer atividade com minha mãe, pois ela nunca tem tempo para nada. Coitado da mãe. A mãe deve estar atarefadíssima com 1000 coisas. E o menino não está aqui reclamando da mãe. Ele está constatando. A minha mãe não tem tempo para nada, mas ainda assim arrumou tempo para me ajudar. Eu achei a experiência muito legal, porque eu passei mais tempo com meu pai. Vocês estão reparando a importância que as crianças dão para o tempo que passam com vocês, né? E que a gente às vezes despreza. A importância que cada minuto do tempo que eles passam com vocês, como eles contam o tempo e como eles sentem o tempo. Tive que acordar bem cedo para fazer com a minha mãe antes que ela saísse. As atividades foram praticamente todas fáceis e foi legal passar um tempinho com a minha mãe. Deve ser uma menina pelo jeito de escrever, né? Foi legal passar um tempinho com a minha mãe, ainda que eu tivesse que acordar mais cedo. O que acontece? A mãe sai cedíssimo para o trabalho, a menina não vê a mãe de manhã, né? E agora ela viu e passou um tempinho com a minha mãe. Né? Acho que foi um momento único para a minha família e para mim, porque tivemos um momento para debatermos e relembrar quando eu era pequena. Fiz com meu pai, minha mãe e minha irmã. E no fim conseguimos resolver todas as atividades. Repara que a solução da atividade ela coloca no fim. O importante não foi resolver as atividades, foi estar com o pai, com a mãe e com a irmã. Né? Foi muito bom, diz outro. Ficamos um tempo juntos, a gente riu, se divertiu, entre outras coisas. Meu pai me disse coisas sobre ele que eu nunca pensei em perguntar. E minha mãe ficou bastante ao meu lado. Veja, minha mãe ficou ao lado dele. A impressão que dá aqui é que quem ficou falando o tempo todo foi o pai. Mas a mãe estava do lado. E ele faz questão de frisar isso. Minha mãe estava do meu lado. Foi legal. Fiz com a minha tia, nós rimos muito com algumas perguntas e foi bom esse momento, pois não moro com ela. Tanto eu tenho a impressão que o menino ou a menina foi para a casa da tia só para fazer isso e que isso foi muito bom. Está sendo uma sensação muito boa responder essas perguntas por me conhecer um pouco mais e está fazendo com que eu me aproxime um pouco do meu pai. Estou fazendo com minha tia e meu pai. Está sendo muito legal porque estou conhecendo mais eles. Eu estou conhecendo mais eles. Uma leitura simplista diria, mas é claro que ele conhece. Não, não conhece. Eu estou conhecendo por quê? Porque ela falou comigo. Eu estou conhecendo porque ela me contou coisas da infância dela. Eu estou conhecendo porque eu vi ela, vi a minha tia com a idade que eu tinha e que tudo isso é o que conta. Eu fiz com meus pais, achei bem legal, pois tivemos um momento em família. Meus pais acham bem legal termos uma aula assim. Obrigado, senhores papais, por concordarem conosco. Nós achamos bem legal também. E agora? Um outro estilo de depoimentos. No fundo, eles se misturam, mas aqui é o seguinte: a criança descobriu a si própria, ou descobriu alguma novidade a respeito do pai e da mãe. Achei muito legal porque eu fiz com meus pais. E eu descobri várias coisas sobre a minha vida. Eu estou descobrindo as coisas que eu gosto. Meus pais falaram que o livro é muito legal. Eu estou descobrindo as coisas que eu gosto. Ou seja, ele está parando para pensar na própria vida e selecionar as coisas que ele realmente gosta. Eu gostei muito de fazer com minha mãe, pois descobri coisas do passado. Descobri coisas do passado. Lembrei de coisas quando eu era bebê, e isso foi muito divertido.
Aprendi que podemos ajudar pessoas e vi que eu mais gosto na minha vida. A minha parte favorita foi fazer a lista das coisas que eu gostaria de fazer. Só esse depoimento já vale o preço do curso inteiro, já vale todo o sacrifício de montar o curso. O menino ou a menina, não sei, que descobriu a vocação, descobri que podemos ajudar pessoas e vi que eu mais gosto da minha vida, que é isso, ajudar as pessoas. Tem sido muito bom, pois com isso eu posso recordar muitas lembranças boas da vida infantil. Deve ter 10 anos o depoente, né? As atividades práticas do caderno Essência Humana, não, tem mais. Tem aumentado a comunicação com meus pais. Eu também estou descobrindo coisas a respeito do meu corpo e pensando sobre meu projeto de vida. Decididamente tem mais. É um adolescente, uma menina adolescente que está se descobrindo. Foi muito bom, pois descobri algumas coisas interessantes sobre meus pais e membros da minha família. Eu estou descobrindo sobre eu mesmo. Eu estou descobrindo sobre eu mesmo. E pensando no meu projeto de vida. E estou descobrindo o projeto de vida dos meus pais e dos meus avós. A gente não fala isso, a gente pensa que os filhos vão aprender por osmose. E, na verdade, eles estão aprendendo por quê? Porque papai, a mamãe e o vovô estão falando com eles. Estão conversando com eles. Um minuto só. Eu não vou poder ler todos os depoimentos, né? Eu não vou parar de ler aqui, só vou concluir. Veja bem, reparem como esses depoimentos nos dão uma razão de ser nova para fazer esse curso. Nós concluímos ontem o segundo caderno, que agora vai ser mandado para a diagramação, depois vai ser mandado para a gráfica, para chegar nas mãos dos senhores lá no meio do mês de maio. Entende? Estamos preparando um novo caderno e nós esperamos que esse caderno e esse curso tenha tão sucesso ou mais do que esse primeiro caderno teve. Muito obrigado, senhores papais, senhoras mamães, senhores responsáveis, por todo o vosso apoio. Que Deus os abençoe.